com grande prazer que o canal Contos e Histórias da Madrugada anuncia o lançamento do livro Uma Jornada ao Fantástico Mundo do Terror. A morte caminha sob a lua cheia. Lucian enfrenta uma besta africana. Durante uma viagem para o Congo, na África, Lucian e turistas de várias partes do mundo ficam presos após uma grande tempestade que danifica as estradas da região, controlada por um grupo separatista muito violento. Isolados em uma área de mata densa, os turistas e o empresário brasileiro terão ainda mais um desafio para enfrentar. Um animal gigante ronda a área, atacando o que encontra pela frente. Para antigos moradores de tribos locais, o animal é um castigo dos deuses, enviado para punir os homens por sua ganância, pois uma grande reserva de petróleo foi encontrada perto dali. Desde então, o controle da reserva tem sido motivo de violenta disputa entre o governo local e grupos armados que querem tomar o poder. E no meio da briga está o grupo de turistas. Sua única esperança é o lobo albino. Convidado por um amigo, Lucian embarca para um safari na África, uma experiência que ele ainda não conhece. Mas este safari não é para caçar ou matar animais, é para mostrar aos turistas o que é a vida selvagem do Congo, estimulando as pessoas a contribuírem para preservar as belezas do país, marcado por intensos conflitos internos. Conduzidos por Samir, um experiente guia local que fala várias línguas, incluindo o português, os turistas partem em um ônibus adaptado para conhecer de perto a vida selvagem desse país pródigo em riquezas naturais. Junto com Lucian viajam dois irmãos brasileiros, José Renato e José Roberto, que possuem um canal no YouTube onde relatam suas aventuras. Os irmãos estão entusiasmados com a viagem. Eles logo reconhecem Lucian, que está acompanhado de um empresário amigo de infância do Lobo Branco. Os primeiros dias de viagem transcorrem sem novidades, apenas a beleza da paisagem e da fauna do Congo. No terceiro dia, entretanto, começa a cair uma chuva torrencial. Samir, o guia, resolve parar em um velho posto de apoio localizado em uma estrada vicinal, poucos quilômetros ao sul da rodovia principal. O guia não sabe que rebeldes armados tomaram o posto, expulsando os funcionários do governo que trabalhavam no local. Quando o ônibus com turistas chega, logo é abordado pelos rebeldes, que fazem todos de reféns. Os rebeldes são extremamente violentos e impõem o terror a todos. Samir tenta dialogar com eles, mas é agredido com uma coronhada no estômago. Os irmãos Renato e Beto, sem noção do perigo que correm, tentam gravar a situação para publicar em seu canal. Mas eles aprendem da pior maneira que isso não é uma boa ideia. Um dos rebeldes toma o celular de um dos rapazes e o atira no chão. Em seguida, pisa no aparelho, terminando de destruí-lo. Um outro rebelde empurra com força os brasileiros, fazendo com que Beto caia. O brasileiro é chutado ainda no chão do ônibus. Sentado em um dos últimos bancos, Lucian se esforça para não se transformar no Lobo Branco. Ele sabe que se transformasse agora, os bandidos atirariam e poderiam atingir outras pessoas. O lobisomem albino então respira fundo e controla a raiva, mas os bandidos notam a presença do empresário, pois a figura imponente de Lucian se destaca entre os outros passageiros. Nesse momento, um homem negro e alto entra no ônibus. Ele veste uma roupa que parece uma farda de oficial do exército. Ele está segurando um fuzil AK-47 e traz um enorme facão na cintura. Assim que ele entra, os outros rebeldes, que já estão no ônibus, ficam perfilados e abrem caminho para ele. É óbvio que ele é o chefe. O homem olha diretamente para Lucian e caminha em direção ao empresário. Ao se aproximar, ele fala algo em um dialeto local. Mas Lucian não entende nada e responde em português, gesticulando um pouco. O rebelde fala mais alguma coisa e, de novo, Lucian deixa claro que não compreende. Irritado, o líder se volta para um de seus subordinados e dá uma ordem. O homem sai apressadamente e volta minutos depois, arrastando consigo o guia Samir. O líder então fala algo para Samir e faz um gesto com a cabeça, indicando que o guia deve repetir para Lucian o que foi dito. Ainda se recuperando do golpe que levou no estômago, o guia se vira para Lucian e diz: "Este é Akin Abdo. Seu nome significa o corajoso adorador de Deus. Ele é o rei de todas as aldeias da região e líder dos rebeldes. Ele quer saber se o senhor é um guerreiro e se é o líder do nosso grupo", disse Samir. Lucian olha atentamente para o líder. Um percebe a força do outro. Os machos alfa se reconhecem.
Lucien então se vira para Samir e diz: informe ao rei que não sou guerreiro e muito menos líder. Sou apenas um cidadão comum. Samir traduziu o que Lucien falou, mas o líder rebelde fez uma cara de cético e retrucou olhando diretamente para Lucien. Receoso em traduzir, o guia hesitou um pouco para falar, mas o líder rebelde fez um gesto com a cabeça insistindo. Ele pode ver nos seus olhos que o senhor é um guerreiro e um líder. Ele também disse que só os covardes mentem sobre o que são. Ao ouvir essa resposta, Lucien se levanta. Ele é um pouco mais alto que o líder rebelde. Diga a ele que covardes são aqueles que fazem inocentes de reféns em uma guerra sem sentido, diz Lucien para Samir, que está quase se borrando com medo de traduzir. Quando ele vai começar a falar, o líder faz um gesto ordenando que o guia se cale. Eu falo sua língua, um pouco pelo menos, e entendi o que você disse, homem branco. Ou você é muito corajoso ou é muito burro. Isso eu ainda não sei, mas sei que você é um guerreiro. Então é com você que vou negociar a vida ou a morte destas pessoas, respondeu o líder. Você fala português? Então estava me testando e analisando o tempo todo, pergunta Lucien. Um bom general estuda e conhece seus inimigos. Meu pai era de Angola, por isso falo português, mas prefiro o dialeto do meu povo, respondeu o líder. Agora me acompanhem, por favor. Vocês ficarão alojados no antigo posto. Vamos comunicar ao governo que estamos com vocês. Queremos negociar a libertação de alguns irmãos presos injustamente, acrescentou o rebelde, ordenando que todos saíssem do ônibus. A noite começa a cair, e com ela, uma grande lua cheia aparece no céu. Lucien está começando a ficar furioso, mas decide se controlar para não colocar a vida dos outros turistas em risco. O líder rebelde parece ser inteligente e educado, mas Lucien sabe que ele não é líder à toa. Para liderar esses homens violentos, a quem deve ter também um lado violento e sombrio. Por um segundo, o brasileiro cogita a ideia do líder ser um lobisomem. Mas logo descarta essa possibilidade, pois não há nada que indique isso. A preocupação de Lucien agora é com o bem-estar dos reféns, por isso ele obedece às ordens dos rebeldes. Mas o carisma e a força natural do lobo branco o tornam um líder entre os cativos. Ainda que Lucien não queira esse posto, todos olham para ele esperando uma atitude ou uma ordem. Lucien pede calma a todos. Mas o perigo está sempre por perto. Alguns soldados rebeldes são particularmente violentos com os reféns. E há aqueles que olham para as mulheres do grupo com olhos cheios de desejos. Mas todos se comportam na presença do líder rebelde. Lucien se pergunta, porém, o que pode acontecer se o líder se ausentar. Enquanto isso, os irmãos Renato e Beto continuam realizando gravações clandestinas com o objetivo de contar a história em seu canal do YouTube. Ciente do perigo que os dois jovens correm e também os outros reféns, Lucien se aproxima de um deles e diz: O que vocês dois pensam que estão fazendo? Isto aqui não é nenhum reality. Se descobrirem que vocês estão gravando, eles podem retaliar. Por favor, parem de gravar. Qual é, cara? Isso vai bombar no YouTube e nas redes sociais, é a vida como ela é. Que tal dar um depoimento para o nosso canal? Você vai ficar famoso, respondeu Renato, se aproximando de Lucien com o celular reserva. É melhor você afastar isso de mim, ou vai ter que procurar um proctologista para encontrar esse celular, pois vou enfiá-lo em um lugar muito escondido, respondeu Lucien. Ui, o cara é bravão. Fica frio, cara. Eu e meu irmão sabemos o que estamos fazendo, e você não manda em nós, respondeu Renato de forma arrogante. Lucien então segura o braço do rapaz com força. Escute aqui, idiota. Se fossem só vocês dois, eu não estaria nem aí. Mas tem outros reféns que podem ser prejudicados por uma irresponsabilidade de vocês. E isso eu não vou permitir. Parem de gravar agora, ou vocês vão descobrir que existem coisas piores do que esses rebeldes, disse Lucien com os olhos azuis brilhando intensamente. Assustado, Renato tenta se afastar, mas Lucien o segura por alguns segundos até que o rapaz fala. Ok, já entendi. Vou parar de gravar. Me desculpa, cara. Agora, por favor, me solte. Lucien solta o rapaz que sai com um vergão no braço. O guia Samir, que observava a cena de longe, se aproxima de Lucien e diz: Esses idiotas ainda vão nos meter em encrenca. Você fez bem em repreendê-lo. Esse pessoal só quer lacrar nas redes, não se importa com mais nada. Lucien olha para o guia e responde: É verdade, mas eu consigo ser bem convincente quando eu quero. Espero que eles se comportem daqui para frente. Nesse momento, um jovem rebelde entra no alojamento.
Demonstrando animação, ele vai falar com os guardas que vigiam os reféns. Todos se animam e dão risada. Samir se aproxima e ouve um dos guardas falando que o líder foi encontrar com os chefes das aldeias próximas e só voltaria no dia seguinte. A expressão do guia muda quando ele escuta o resto da conversa. O que houve, Samir? Você ficou pálido? Pergunta Lucien. Eles estão dizendo que é hora de se divertir, diz o guia com um olhar arregalado. Meu Deus, responde Lucien. Os rebeldes se aproximam dos reféns com arma em punho e começam a separar os homens das mulheres. Quem tenta resistir é espancado. Samir, eu posso detê-los, mas vou precisar que você os distraia para que eu possa sair daqui. Não posso explicar agora, mas tenho habilidades especiais para enfrentar essa situação. Só preciso sair daqui, por isso quero que você os distraia. Confie em mim, eu posso cuidar disso, falou Lucien. Mas o guia não acredita nele. Está louco? Não pode detê-los. Estão armados. Temos que tentar falar com eles agora antes que levem as mulheres para fora e façam atrocidades com elas, responde Samir. Mas Lucien o segura pelo braço e fala com voz firme, enquanto seus olhos brilham com um azul intenso. Faça o que eu digo agora. Assustado, Samir concorda com a cabeça. Lucien se afasta para os fundos do alojamento, onde não há iluminação. Samir começa a caminhar na direção dos outros reféns e dos rebeldes. O que vocês estão fazendo? Não podem fazer isso, diz o guia, chamando a atenção dos rebeldes. E o que você vai fazer para nos impedir? Responde um dos soldados. O guia pensa rápido e responde. Eles estão filmando tudo e vão expor vocês na internet, diz Samir, apontando para os irmãos brasileiros. Esse guia FDP dedurou a gente, diz Beto, enquanto os rebeldes vão até ele e o irmão. Os bandidos tomam os celulares deles e começam a bater nos rapazes, enquanto outros rebeldes tentam arrastar uma jovem refém para fora do alojamento. Nesse momento, um forte rosnado é ouvido, seguido de passos pesados do lado de fora. Instantes depois, a energia é cortada. Um grande vulto de pelos brancos pula sobre os rebeldes que tentavam retirar a moça do alojamento. Os homens são arrastados para fora do alojamento e jogados longe, como se fossem dois bonecos. A refém não é ferida. Dentro do prédio, todos ficam paralisados e assustados. Uma senhora italiana que viajava sozinha pergunta se poderia ser o ataque de um leão. Leões não arrastariam dois homens para fora. Isso é outra coisa, comentou Samir. Novamente, passos pesados são ouvidos ao redor do prédio. Assustados, os rebeldes atiram para fora, em todas as direções. De repente, um dos homens que agrediam os irmãos brasileiros é agarrado pelas pernas e arrastado para a escuridão. Ele grita por alguns instantes, depois, só silêncio. Seja o que for, está aqui dentro, diz um dos soldados. Um forte rosnado vem da escuridão. Um outro rebelde apavorado diz: é a besta que caminha na lua cheia. Em seguida, sai correndo para fora do alojamento acompanhado dos outros rebeldes. Eles trancam a porta assim que saem, deixando os reféns presos. Vamos torcer para que a fera se satisfaça com os reféns, disse um rebelde. Eles nos deixaram aqui, os covardes nos prenderam aqui junto com uma fera faminta, diz Beto. Eu não me preocuparia com isso, diz Lucien, aparecendo do nada, sem camisa e trazendo nos ombros um rebelde desmaiado. O que está acontecendo aqui? Pergunta Renato. Cala a boca e fique quieto no seu canto, retrucou Samir. Ele olha para Lucien, esboça um sorriso e faz um aceno de agradecimento com a cabeça. Lucien também sorri e pisca para o guia. Em seguida, ele coloca o rebelde desacordado no chão. Onde você o encontrou? Ele está morto? Vamos pegar a arma dele e sair daqui, disse Renato, olhando para Lucien e para o rebelde. Ele desmaiou, só isso. Não adianta nada pegar a arma dele, são muitos rebeldes armados lá fora. Vamos tentar conversar com eles, respondeu Lucien. Conversar? Você é algum tipo de idiota? Vamos pegar a arma dele e tentar fugir daqui, observou Beto. Pode ter um animal selvagem rondando o prédio ou mesmo aqui dentro. E onde você estava quando o monstro atacou os bandidos? Estava tentando escapar e nos deixar para trás, seu covarde? Disse o rapaz, tentando deixar Lucien em situação complicada. Mas o lobo branco apenas sorri e responde que estava tentando achar uma saída e acabou rasgando a camisa ao tentar passar por uma janela estreita. Alguns reféns olham céticos para Lucien, desconfiando da explicação do empresário. Mas Samir sai em sua defesa. O senhor Lucien não é um covarde. Ele me disse que ia procurar uma saída enquanto os rebeldes estavam ocupados com o animal. Acho que devíamos procurar uma saída. Aproveitar que os rebeldes estão preocupados com outra coisa, disse o guia.
Cara, me desculpe, mas eu não vou sair daqui. Pelo menos aqui a luz do luar entra pela janela, mas o resto do prédio está às escuras. E o bicho pode estar escondido aí. Aliás, por que ele não atacou você? Você veio da mesma direção de onde veio o rosnado. Se o bicho estava aqui, como você passou por ele e não foi atacado? Pergunta Beto. Lucian estava pensando em uma resposta quando a senhora italiana, que já morou no Brasil, se levanta e vai em direção ao empresário. Ora, rapaz, não seja tolo. Dá para notar que o senhor Lucian é um corajoso cavalheiro. Ele jamais nos abandonaria, não é mesmo, senhor Lucian? O senhor é tão lindo, tão forte, disse a mulher se aproximando do empresário e tocando em seu braço, deixando Lucian sem jeito. O guia Samir percebe a intenção da italiana e começa a rir. Mas o breve momento de descontração é interrompido por gritos e sons de tiros vindos do lado de fora. Todos ficam assustados. O barulho acorda o rebelde que estava desmaiado. Meu Deus, é a besta que caminha na lua cheia. Ela está aqui, gritam dos homens. Lucian se aproxima de Samir e pergunta: que história é essa de besta que caminha ao luar? Há uma lenda antiga sobre um espírito protetor das tribos e da natureza que ataca e expulsa invasores. É uma lenda antiga, mas desde a descoberta de grandes reservas de petróleo na área, um animal misterioso tem atacado estrangeiros e rebeldes, principalmente em noites de lua cheia. Para alguns anciãos, o espírito vingador voltou para expulsar os estrangeiros e gananciosos, explicou o guia. Um animal misterioso que ataca em noites de lua cheia. Isso parece com a lenda do lobisomem, comenta Lucian. Nesse momento, o corpo de um soldado rebelde é arremessado pela janela. Todos se assustam. Uma grande sombra negra se aproxima da janela e um forte rosnado é ouvido. Parece que a história é verdadeira, afinal de contas, diz Lucian. Ele caminha na direção da janela quando um grande animal de pelos negros pula para dentro do alojamento. Lucian gesticula, chamando a atenção do monstro, enquanto se posiciona entre a besta e os reféns. Venham todos para cá agora, grita Samir. Ele olha para o soldado rebelde e diz: se quisermos sobreviver, teremos que ficar unidos. Pegue a sua arma e proteja os reféns. Ajude-os a sair daqui. O soldado concorda com um aceno de cabeça e pergunta: mas e você, o que vai fazer? Ainda não sei, mas vou pensar em alguma coisa. Enquanto todos se afastam para os fundos do alojamento, a besta negra olha diretamente para Lucian. Ao ver o empresário, os olhos do monstro brilham como se conhecesse Lucian. A besta fica completamente ereta e olha firmemente. A brisa da noite traz o odor que Lucian reconhece na hora. Hernandes, seu desgraçado. Eu devia ter matado você quando tive a chance. Mas agora vou consertar esse erro, diz Lucian, reconhecendo o cheiro do lobisomem mexicano que ele enfrentou há algum tempo. Ele se transforma no lobisomem albino e avança contra a besta negra. A luta é insana. Hernandes é quase tão forte quanto Lucian. Mas o mexicano não contava com uma coisa. Nos jogos da lua cheia, o lobisomem albino conteve sua força. Agora, aqui, lutando para salvar pessoas inocentes, Lucian pode se soltar e usar toda a sua força. Logo, o resultado da luta torna-se evidente. O lobisomem albino está subjugando o seu oponente. O guia Samir, que ficou para trás, observa o brutal combate. Ele quase não consegue acreditar em seus olhos, afinal são duas feras brigando. E ele sabe que se o lobisomem albino perder, será o fim dos reféns e dele. Nesse momento, ele escuta uma voz ao seu lado. Que irado! Gente, vocês não vão acreditar. Tem dois monstros brigando aqui na nossa frente. Dois lobisomens, um branco e um negro. É uma luta brutal, diz Renato, gravando as imagens com outro celular. Samir não se conforma com a atitude do rapaz e diz: você é louco. Isso não é diversão, não percebe o perigo que está correndo. E onde você arrumou mais um celular? Pergunta o guia indignado. Relaxa, brother. Isso é uma coisa extraordinária. Vai bombar no canal, responde Renato. Mas o rapaz é descuidado e, ao tentar se aproximar mais da briga, acaba tropeçando e caindo sobre uma cadeira, fazendo grande barulho e chamando a atenção do lobisomem negro, que vê a oportunidade de escapar. Ele salta em direção ao jovem, agarrando-o pelo pescoço. Agora, Lord Lucian, você vai me deixar sair daqui ou rasgo a garganta do garoto, diz o monstro negro. Você é mesmo um covarde, Hernandes, por se esconder atrás de um garoto inocente. Solte-o. Ele não fez nada. Se você o matar, eu garanto que não sairá vivo daqui, diz Lucian. Me dê sua palavra que vai me deixar ir embora. Você se gaba sempre de manter a sua palavra?
Então me diga que posso sair daqui, respondeu o mexicano. Primeiro solte o rapaz, depois conversamos, disse Lucian. Sabe que não posso fazer isso. Ele é a minha garantia de vida. Me dê a sua palavra, rei dos lobisomens. Agora, grita Hernandes. Você não está nem aí para ele. Tudo o que você quer é me humilhar, não é? Respondeu Lucian. É isso mesmo. Eu só quero sair daqui para ter outra oportunidade de matar você, disse o mexicano. Ele está tão entretido que não percebe a aproximação do guia Samir. Empunhando a sua faca de sobrevivência, equipamento que sempre leva consigo, o guia chega sorrateiramente e crava a enorme faca nas costas do monstro, que urra de dor e solta o jovem brasileiro. O monstro se vira e encara Samir, deixando o guia paralisado de medo. Mas Lucian age rápido e pula sobre o monstro, enfiando suas garras tão fundo nas costas da besta que elas quase saem do outro lado. Em seguida ele rasga a garganta do lobisomem negro, que morre na hora. Lucian solta o corpo inerte, que cai pesadamente no chão. O lobo branco então olha para o guia paralisado de medo. Lucian, você é um lobisomem branco? Balbucia o guia. Lucian sabe que não adianta mais manter segredo e volta à forma humana. Não tenha medo, Samir. Sim, eu sou um lobisomem, mas sou do bem. Eu mato lobisomens do mal como esse idiota aqui, responde o lobo branco. Eu comecei a desconfiar que você escondia um segredo quando você sumiu na escuridão dizendo que podia lidar com os rebeldes e logo em seguida apareceu aquele animal enorme atacando os soldados. Quando a besta negra entrou aqui, eu vi você se transformar e lutar contra ela. Cheguei a pensar que estava vendo coisas, mas foi tudo real, não foi? Pergunta o guia. Sim, foi. Lamento que tenha descoberto desta forma. Mas é importante que você mantenha isso em segredo, por favor. É mais seguro para mim e para você. Tenho inimigos poderosos que não hesitariam em machucar você, disse Lucian. Eu compreendo. Mas e quanto a esse idiota aí? Ele estava gravando tudo no celular, responde o guia, apontando para Renato, que está desmaiado próximo a Lucian. Isso não é problema, respondeu Lucian, pisando e destruindo o celular do rapaz. Ele pode falar o que quiser, sem imagens vai ficar difícil alguém acreditar. Agora você pode me fazer um favor? Pode pegar uma roupa e meu celular que estão em minha mochila? Diz o lobo branco, que está apenas com trapos sobre o corpo. Pouco tempo depois, Lucian liga para casa tranquilizando seus entes queridos e em seguida para as autoridades locais, informando que os reféns estão a salvo. O comandante rebelde, Akin Abdo, é preso pela polícia enquanto se reunia com as autoridades para negociar a libertação dos reféns. O líder rebelde mal pôde compreender o que houve enquanto esteve fora. Quem poderia ter libertado os reféns? Logo surge a notícia de que um comando de elite atacou o alojamento rebelde, matando os mercenários. Usando seus contatos, Caleb faz a notícia bombar na mídia. O governo local limita-se a dizer que a ação foi realizada por um grupo secreto altamente treinado. A libertação dos reféns rende dividendos para políticos e para o governo central. 2 dias depois da libertação, os turistas estão hospedados em um hotel, aguardando a liberação para retornarem a seus países de origem. Os brasileiros youtubers já postaram vários vídeos da viagem, incluindo algumas onde aparecem alguns rebeldes. Eles garantem, entretanto, que o melhor está por vir, mas só contarão as coisas ao voltarem para o Brasil. Lucian está no bar do hotel relaxando e bebendo alguma coisa em companhia de Samir. Existe uma história sobre a origem dos lobisomens, meu amigo, mas não posso te contar. Se eu te contar, vou ter que te matar, diz Lucian em tom de brincadeira. Igual aos filmes de espionagem, não é? Responde o guia rindo. De repente, uma mão toca o ombro de Lucian. É a senhora Sofia, a turista italiana que estava no passeio. Ombros fortes e largos, e um perfume másculo e sexy. O senhor é um homem muito bonito, senhor Lucian. Um verdadeiro cavalheiro e herói. Como posso agradecer por salvar minha vida, diz a mulher, se encostando no empresário enquanto o guia ri da situação. A senhora é uma mulher muito gentil, dona Sofia. Não precisa me agradecer. Foi um prazer, respondeu Lucian, todo sem jeito. Ah, meu lindo herói, sempre tão educado. Venha ao meu quarto e eu lhe mostrarei o que é o verdadeiro prazer, responde a senhora. O guia Samir até se afoga ao ouvir a mulher. Ele está rachando de rir e aproveita para cutucar o empresário. Um homem tão corajoso certamente não tem medo de uma mulher madura, não estou certo, Sofia? Diz o guia olhando para os dois. É claro que ele não tem medo.
Ou vai dizer que está com medo desta loba aqui, diz a mulher, segurando a mão de Lucian. Para ser sincero, desse tipo de loba tenho muito medo. Com licença, vou me recolher. Amanhã viajo cedo, diz Lucian, se retirando apressadamente. Tenho parentes e amigos do Brasil, talvez eu vá te visitar, meu lindo cavalheiro, diz a mulher em voz alta, chamando a atenção de todos, enquanto Lucian apressadamente vai pegar o elevador. Poderoso Velkan, me poupe desse castigo. Sangue de lobo para sempre, pensa Lucian ao entrar no elevador. Ao se virar, ele vê Samir rachando de rir. Você aprontou comigo, mas um dia vou dar o troco, pensa o lobo branco. Mas no fim, ele também começa a rir. A escuridão se aproxima. O vento uiva. E os suspiros de sombras assombram as noites insones. É com grande prazer que o canal Contos e Histórias da Madrugada anuncia o lançamento do livro Contos e Histórias da Madrugada. Uma jornada ao fantástico mundo do terror.